Quando o olhar do público se volta para você com ceticismo, quando murmúrios ganham força e se transformam em acusações diretas, o instinto do indefeso é fornecer justificativas. Eles oferecem desculpas como se fossem moeda para uma multidão inquieta, acreditando que a autodepreciação calmará a turbulência. No entanto, esse é o erro inicial e crucial. Compreenda esta verdade. No momento em que você se explica, você concede a derrota. Você valida a legitimidade do tribunal público, permite que seus adversários moldem a história e se curva a uma força que você deveria ter derrotado. Um verdadeiro líder não se explica, um comandante não suplica, a autoridade não se justifica, ela age, comanda, silencia. Sua defesa se transforma em uma confissão. O desejo de se esclarecer sugere culpa, e a culpa é como sangue na água, atraindo predadores. Os lobos não respeitam sua transparência. Eles detectam sua fraqueza e se aproximam. Em cada tribunal, em cada império, entre famílias, facções ou coalizões delicadas, as acusações não se tratam de veracidade. Elas giram em torno das dinâmicas de poder. Uma acusação é um movimento tático, um golpe na batalha invisível por influência. Sua resposta informa a todos que observam se você é a presa ou o caçador. Se você reage com ansiedade, com esclarecimentos trêmulos ou apelos emocionais, não apenas confirma as suspeitas dele sobre o suposto crime, mas também ilumina sua vulnerabilidade. A acusação pode ser infundada, a acusação sem mérito, mas sua reação nunca deve ser defensiva. Defender-se implica que o acusador detém o poder de feri-lo, que suas palavras têm peso, que eles atingiram um ponto sensível e que, mais do que qualquer acusação de crime, é a mensagem que seus inimigos buscam. Você deve cultivar indiferença ao clamor. O governante que permanece sereno enquanto outros vacilam, exala um controle desconcertante. Quando Roma sucumbiu às chamas, Nero se fez de enganador. Quando César enfrentou a condenação do Senado, ele cruzou o Rubicão. Eles não suplicaram, eles não se explicaram, eles avançaram. O silêncio, quando empregado com habilidade, não é passividade, é uma arma formidável. Significa a recusa de dignificar mentes menores com explicações. É a tranquilidade de um homem ciente de que seus planos já estão em movimento. Ao enfrentar acusações, sua resposta imediata não deve ser defender-se verbalmente. Em vez disso, você deve agir. Haja de maneira a reafirmar sua autoridade. Não convide para discussões, não permita diálogos. Faça sua presença indiscutível. Para a maioria das pessoas, a verdade tem pouca importância. O que realmente conta é quem projeta força, quem irradia certeza e quem controla a narrativa. A multidão não serve como árbitra da verdade, ela é árbitra da confiança. Sua capacidade de permanecer calmo sob escrutínio distingue os temidos dos esquecidos. Um momento de hesitação significa derrota. Uma explicação leva à queda. Por outro lado, se você se mantiver firme, olhando nos olhos e com a postura inabalável, eles começarão a questionar o acusador. A acusação pode ser uma invenção. Talvez o príncipe seja simplesmente forte demais para ser julgado. Não importa, você sai vitorioso. Este é o princípio implacável. Nunca defenda, sempre redirecione, nunca explique, avance. Lembre-se, as acusações apresentam oportunidades, não para demonstrar inocência, que é uma fixação dos de mente estreita, mas para reforçar sua posição. Não é a pureza que você busca, é a imagem de ser intocável. O príncipe sagaz permite que as chamas queimem enquanto permanece ileso.
Ele não tenta apagar o fogo com água. Em vez disso, permite que ele se consuma em sua própria frenesia privada de oxigênio. E entre os destroços, ele avança impassível. Defender-se é se rebaixar ao nível da multidão. Estar acima disso, agindo como se tal tumulto não pudesse penetrar seus ouvidos, significa divindade. Isso representa poder. Isso exemplifica o comportamento do intocável. Deixe-os tagarelar. Permita que conspirem. Deixe que chamem seu nome em todos os corredores, suas vozes tremendo. No entanto, não ofereça nada, nenhuma resposta, nenhuma contranarrativa, nenhum combustível para o fogo deles. Apenas o peso esmagador do seu silêncio, o medo de que você possa estar tramando algo maior, a impressão de que você já antecipou os movimentos deles. A suspeita de que suas mãos já estão na alavanca, essa tensão, essa ansiedade, essa imaginação pune muito mais do que qualquer negação jamais poderia. O desejo de defesa vem do anseio de ser compreendido. No entanto, o poder não depende da compreensão, ele requer lealdade. Você não é obrigado a esclarecer. Seu dever é conquistar. Quando você fala, faça-o não em autodefesa, mas para afirmar sua posição. Mude a narrativa. Introduza uma ameaça mais iminente. Revele um adversário maior. Apresente uma iniciativa tão audaciosa que as alegações se tornem irrelevantes. As pessoas lembram-se da força, em vez da inocência. Elas se sentem atraídas pela certeza, em vez de pela justificativa. Deixe seu nome evocar medo ou admiração, mas nunca pena. Aquele que é acusado, mas se transforma em uma figura de temor, torna-se o soberano. Esta é a evolução que você deve incorporar. Permaneça inabalável, inquebrável, nunca oferecendo explicações. Quando acusado, evolua para alguém mais formidável, não menos. Se as acusações aumentarem, se sussurros se transformarem em gritos, se dedos apontarem com crescente fervor, você deve amplificar sua presença, não se retrair. Não se esconda nas sombras para tramar como um covarde. Avance como se estivesse adornado pelo próprio escândalo. Reivindique o momento para si. Se eles lhe rotularem como mentiroso, pronuncie uma verdade tão brutalmente honesta que os silencie. Se te acusarem de corrupção, execute um movimento tão hábil e bem-sucedido que a moralidade se torne uma não questão. Quando te rotulam como perigoso, abrace esse perigo. Não diminua em uma tentativa de provar sua inocência. Em vez disso, solidifique sua força. O príncipe que se curva ao povo torna-se um tolo. No entanto, o príncipe que utiliza o clamor da multidão para avançar sua própria agenda torna-se o mestre do jogo. Ali reside a sutileza que apenas os astutos discernirão. O mero silêncio não é suficiente. Você deve ser estrategicamente silencioso. Deixe seu silêncio instigar desconfiança em seu acusador. Permita que sua calma seja percebida como confiança. Sua falta de reação deve ser interpretada como uma estratégia astuta. O inimigo começará a se perguntar: o que ele entende que eu não entendo? Quais são seus planos? E uma vez que a dúvida penetre em seu coração, sua vitória já terá começado. Permita que a imaginação os consuma. O governante astuto manobra o campo de batalha sem recorrer a armas. Ele permite que o medo assuma a dianteira, e uma vez que o medo se crie na mente do seu adversário, é muito mais desafiador erradicá-lo do que qualquer exército. Seus apoiadores também examinarão suas ações de perto. Eles não buscam sua inocência, eles querem ver sua força. A validade das acusações pouco importa para eles.
O que importa é sua capacidade de suportá-las. Se você puder resistir a escândalos, mantendo sua posição e influência em meio ao turbilhão, você alcança um status lendário. Os escândalos virão e irão. No entanto, a pessoa que permanece firme diante desses desafios alcança a imortalidade. Seus seguidores não se lembrarão das mentiras que foram ditas sobre você. Ao contrário, lembrarão de suas ações futuras. O que é crucial é seu próximo passo, não sua inocência, não suas explicações, mas seus feitos, reflexivos, incansáveis e inconfundíveis. Todo grande líder ao longo da história enfrentou acusações, enquanto líderes fracos buscaram se justificar. Considere os imperadores que escreveram cartas desesperadas pedindo empatia. Pense nos generais que insistiam em estar mal representados. Eles desapareceram na obscuridade, apagados dos anais do tempo, porque confundiram liderança com ser querido. Em contraste, aqueles que são lembrados, temidos, respeitados e considerados intocáveis enfrentaram as acusações com assertividade. Eles reforçaram seu controle, executaram seus objetivos com disciplina acentuada e fizeram seus adversários se arrependerem de tê-los desafiado. Se você se ver acusado, não busque popularidade, busque incutir medo. Sua busca não deve ser pela justiça, mas sim pela supremacia. O reino da reputação não é governado pela verdade, é ditado pela tensão. Mantenha-os em suspense, mantenha-os inquietos. Fale raramente e, quando o fizer, fale com a autoridade de um juiz, não com a desesperação de um réu. As pessoas são atraídas por aqueles que demonstram confiança inabalável, mesmo que não compreendam totalmente. A fachada de certeza é mais poderosa do que a realidade. Torne-se a figura firme, em meio ao caos, inflexível e indiferente à crítica, e permita que os outros se desgastem contra seu silêncio. Haverá momentos em que sua voz interior o tentará a se justificar. Isso é orgulho disfarçado de virtude. Silencia. Você não deve nada à sua identidade. Você não deve nada às suas justificativas. O verdadeiro forte não é aquele que convence as massas de sua justiça. É aquele que gere as massas sem precisar de sua validação. Abstenha-se de se explicar. Evite pedir desculpas. Permita que publiquem seus artigos. Deixe que expressem suas acusações. E quando terminarem, deixe que suas ações subsequentes mostrem que você nunca buscou sua aprovação. Uma vez que você pare de se defender, algo extraordinário acontece. Você ganha liberdade, livre do peso das expectativas dos outros. Livre da falsa ideia de que precisa ser visto como bom para alcançar a grandeza. Naquela liberdade, você obtém uma vantagem. Você começa a se mover com uma agilidade que explicações apenas embaçariam. O mundo pertence aos audaciosos, não aos justificáveis. Aos temidos, não aos compreendidos. Portanto, da próxima vez que apontarem o dedo, fique em silêncio, não se mexa, apenas sorria. Eles já perderam no momento em que você se recusa a ceder. E enquanto eles se apressam para destacar seu suposto erro, deixe-os, inadvertidamente, mostrar sua força. Quanto mais altas suas vozes, mais ar desperdiçam mencionando seu nome. Esta é a ironia que seus adversários nunca vão entender. Quanto mais gritam, mais significativo você se torna. Deixe-os criar sua lenda. Deixe-os agitar a panela, acreditando que estão manchando sua reputação, enquanto você, sorrateiramente, aumenta a temperatura debaixo deles. Seus adversários servem como seus publicitários. Sua indignação torna-se sua ressonância, sua obsessão, sua vantagem.
Mas isso só é verdade se você permanecer além de seu alcance. Somente se você se recusar a descer ao reino da negação e justificativa, onde governantes se transformam em plebeus e líderes em réus. Muitas pessoas desejam ser reconhecidas como certas. No entanto, o indivíduo sábio busca ser visto como inevitável. A correção está aberta ao debate. A inevitabilidade não está. Quando você realiza ações que desmantelam argumentos, quando torna críticos irrelevantes pela força pura do seu sucesso, você muda a pergunta de "ele é inocente" para "como ele conseguiu chegar tão longe?" E essa virada é mortal para eles. Cada vez que você opta por não se justificar e, em vez disso, executa sua próxima estratégia com precisão, você minará a credibilidade daqueles que o acusaram. Se você fosse realmente o que eles alegaram, como ainda poderia encontrar sucesso? Como poderia continuar a atrair atenção? Como poderia continuar a prosperar? Sua própria existência serve como a contradição deles. Agora preste atenção, pois aqui reside uma verdade fundamental. A forma mais profunda de vingança não é a retribuição, é a dominação. Você não alcança vitória ao demonstrar os erros deles. Você alcança triunfo ao torná-los insignificantes. Se os comentários deles não conseguem mudar seu rumo, se as acusações deles falham em impedir sua ascensão, eles ficarão se debatendo na frustração de sua própria ineficácia. No instante em que reconhecem que não podem parar seu progresso, apenas fofocar sobre você, eles começam a desmoronar. A partir desse momento, você os possui. Eles se tornam sua sombra, seu coro involuntário, girando em torno de um núcleo que não conseguem compreender. Isso é o que significa dominar sem contestação. Um líder não pode arriscar a vulnerabilidade de esclarecer seu nome à custa do progresso. Quando um fogo se acende em seu domínio, não discuta sobre quem acendeu as chamas. Fortaleça suas defesas. Treine seus sentinelas de forma mais eficaz. Expanda seus territórios. Enquanto eles se obsessam pelo fogo, você cresce. Assim age o grande. Através da distração, da desorientação, ao desconsiderar conflitos triviais, as acusações tornam-se apenas ruído de fundo. Utilize isso para encobrir o som de sua arma sendo aprimorada. Deixe-o supor que você está instável. Enquanto você se reposiciona perfeitamente para um movimento decisivo, espere o momento certo para agir. Não por raiva, não por orgulho ferido, mas através de dominação calculada e deliberada. Assegure-se de que a retaliação seja tão rápida, tão precisa, tão avassaladora, que ninguém ouse falar seu nome de maneira desrespeitosa novamente. Não anuncie suas intenções, não insinue sobre elas. Permita que o impacto venha de forma inesperada e conclua a confrontação silenciosamente. Assim é como as reputações não apenas são restauradas, mas reverenciadas. Aqueles que são temidos são lembrados não por suas justificativas, mas por suas reações. E a resposta mais eficaz é sempre aquela que pega todos de surpresa, porque estavam focados demais em esperar um pedido de desculpas. Aos olhos do público, uma pessoa que se defende já é vista como se estivesse confessando. Em contrapartida, uma pessoa que se torna mais resiliente sob escrutínio, que progride, que expande sua influência e instila medo sem dizer uma palavra, transforma-se em uma força natural. As pessoas não questionam a natureza, elas a seguem. Este é o espaço em que você deve operar. Você não está aqui para acalmar as ansiedades do rebanho. Sua missão é estabelecer uma dominância que possa resistir a qualquer tempestade. Então, deixe o trovão rugir. Permita que as acusações desçam como chuva. Você é a montanha. Você permanece firme. Você vai se erguer.
Assim que reconhecer que as acusações não servem como barreiras, mas como indicadores, indicações de que você está se tornando grande demais para ser ignorado, você começará a abraçá-las não como verdades, nem como irritações, mas como confirmações de seu progresso. O indivíduo que ninguém se atreve a acusar é ou insignificante ou está completamente no controle. Se você não é insignificante, então as acusações validam que seu poder abala as próprias fundações. Deixe-os falar. Deixe-os tentar te confinar com suas palavras, enquanto você redefine os parâmetros da situação. Você nunca deve permitir que suas percepções ditem sua jornada. O acusado que busca compreensão se torna um servo dos caprichos da opinião pública. Em contraste, o acusado que se mantém firme reinterpreta a acusação em si. Ela se transforma em lenda, origem, mito. Na política, na guerra, nos negócios e na vida, aqueles que reagem se tornam previsíveis, aqueles que explicam se tornam legíveis, e aqueles que se justificam parecem fracos. No entanto, aquele que permanece enigmático se torna uma fonte de medo. Aquele que age enquanto os outros falam se torna realmente formidável. Este é o seu novo papel. O acusado que fala é como um homem se afogando. O acusado que se move silenciosamente é como aquele que se prepara para conquistar a vitória. Não se trata de verdade ou moralidade. Trata-se unicamente de poder. O poder não implora. O poder observa, calcula e age quando o momento é certo, não em resposta a um chamado. Sua energia deve estar focada em ganhar domínio, não em buscar validação. Enquanto eles debatem seu caráter, você está ocupado criando estruturas, estabelecendo parcerias e exercendo poder. Seu propósito não é ser compreendido. Seu objetivo é permanecer inabalável. Deixe as massas especularem sobre suas intenções, enquanto você trabalha na transformação de todo o tribunal ao seu redor. Deixe os tímidos se exonerarem. Deixe os ingênuos acreditarem que a justiça está ao lado deles. Você está à parte deles. Você é uma entidade soberana. Sua responsabilidade reside unicamente nos resultados que você alcança, e seu objetivo deve ser o controle total, não através de palavras, mas por meio de resultados tangíveis. Deixe suas conquistas minarem suas conjecturas. Existe uma frieza libertadora nessa mentalidade. É a liberdade de se elevar acima da necessidade de explicar, a liberdade em um silêncio que perturba, a liberdade de ser indiferente à necessidade de aprovação. Isso não é desapego emocional, é isolamento estratégico. Um príncipe deve aprender a arte da solidão. Ele deve reconhecer que algumas decisões são percebidas como duras, mas essenciais. Quando a multidão clama por respostas, deixe-os ver apenas suas costas enquanto você avança. Eles podem rotular isso como arrogância. Deixe que assim seja. Assim como rotularam César de arrogante por se recusar a se curvar e chamaram Napoleão de tirano por coroar a si mesmo. A história não lembra os nomes dos acusados. Ela recorda os nomes daqueles que permanecem inabaláveis. Na verdade, quanto mais você mantém seu silêncio, mais cresce a apreensão deles, pois o silêncio é algo estranhamente desconfortável para eles. Eles estão condicionados a conversar, a se defender, a se justificar a cada oportunidade. Eles não conseguem compreender um homem que não lhes deve nada, nem mesmo uma palavra. Assim, seu silêncio se torna uma afronta, uma ferida, um golpe psicológico. Você comunica a eles: eu não reconheço seu julgamento, não temo sua opinião. Isso, mais do que qualquer negação, os faz estremecer, porque os obriga a encarar a verdade que há muito evitam.
Você não é igual a eles, você está acima deles. Se você se defender após uma acusação, as pessoas veem apenas um homem. Se você se encontrar acusado e mantiver sua compostura, foco e silêncio, ocorre uma mudança na percepção deles. Eles começam a testemunhar algo maior, uma força, uma presença, uma entidade. As pessoas não desafiam fenômenos, elas se curvam a eles. Este é o nível que você precisa alcançar. Sua reputação não deve depender de meras acusações, mas sim de resultados tangíveis. Seu nome deve ser mais do que apenas limpo. Ele deve estar gravado em pedra. Não porque foi defendido, mas porque provou ser invulnerável. Isso incorpora o ideal maquiavélico, ser percebido não como virtuoso, mas como intocável. À medida que o tumulto continua, você pode notar um padrão intrigante. As chamas que eles acenderam começam a consumi-los. Os acusadores ficam frenéticos. Eles intensificam seus esforços, buscando novas narrativas, ângulos diferentes e malícia aumentada, incapazes de entender por que você permanece inabalável. Eles anteciparam seu desespero, suas respostas, seu envolvimento em seu jogo. Em vez disso, você manteve sua soberania. Com o tempo, a raiva deles se transforma em apreensão, pois seu silêncio em meio ao caos implica algo profundo, preparação. Sugere que você não está assustado, mas estratégico, não está ferido, mas se transformando. Logo, a realização lhes ocorrerá de que podem ter cometido um erro significativo. Seus adversários tentarão provocá-lo, incitá-lo em público, vazando boatos em particular, cercando-o com distrações. No entanto, a maior armadilha não são suas palavras caluniosas, mas seu instinto de reagir. Resista a essa tentação. A sua contenção se traduz em verdadeiro poder. A sua quietude transmite autoridade. Você deve se tornar habilidoso em manejar a pressão psicológica. Permita que o peso da sua indiferença pressione a consciência deles. Deixe que eles percebam seu silêncio como mais poderoso do que qualquer palavra. Quando eles buscam vulnerabilidade e encontram apenas compostura, eles começam a entrar em pânico, porque seu silêncio revela uma pessoa além do controle deles. E esse é o tipo de indivíduo mais formidável. Entenda esta verdade essencial. A percepção é onde a verdadeira batalha acontece. A realidade objetiva é secundária. O que realmente importa é quem governa o clima do momento. Se eles dominarem a narrativa, terão o campo de batalha. Uma vez que você foi acusado, é crucial reconhecer que seu foco não deve mais estar em provar sua inocência. Em vez disso, seu objetivo deve mudar para estabelecer sua dominância. Não se trata de parecer puro, mas sim de se tornar alguém visto como além de qualquer reprovação. Seu objetivo não é apenas limpar seu nome, mas incutir medo em relação ao seu nome, garantindo que ele permaneça não falado em hesitante reverência. Esta é a base do status lendário. Não se consegue isso através da superioridade moral, mas sim através da pura força, da recusa firme em ceder e da capacidade de deixar o caos rugir ao seu redor, enquanto você cultiva algo excepcional no tumulto. Essa é a estratégia maquiavélica. Esse é o seu caminho para a elevação. Quando a poeira assentar, quando a comoção desaparecer e a multidão se dispersar, você ficará intacto, elevado pela própria tempestade destinada a desmantelá-lo. Seus acusadores desaparecerão, tornando-se meras sombras, perdidas em sua fixação. No entanto, seu silêncio, sua maestria e sua determinação de não se curvar permanecerão em suas mentes muito depois que as acusações se esvaírem.
Você não será visto como o acusado. Você será visto como a presença imovível, o indivíduo que permaneceu firme quando o mundo pressionava por mudança. Aquele que nunca suplicou, nunca vacilou e nunca mostrou vulnerabilidade em público. Essa persona possui mais poder do que uma infinidade de verdades. Isso se torna sua lenda. Não se trata de ser inatacável. Trata-se de estar além do alcance por escolha. Envolve optar pelo silêncio em vez do caos, manter a compostura em vez de sucumbir ao pânico e afirmar sua presença ao invés de pleitear passivamente. Embora você possa carregar o peso internamente, exteriormente, você projeta força. Você é granito. Você é mármore. Você é a estátua que não podem despedaçar. Embora as críticas possam lhe corroer por dentro, sua representação externa deve exibir uma indiferença impecável. A disparidade entre sua turbulência interna e sua serenidade externa é aí que reside a verdadeira força. Isso é o que distingue o soberano do súdito, o planejador da presa, o líder do liderado. Eventualmente, aqueles que um dia duvidaram se aproximarão de você. Eles perguntarão sobre sua resistência. Eles agirão como se sempre tivessem acreditado em você. Eles mudarão suas narrativas e você permitirá. Você não os corrigirá, você não buscará retribuição, porque um verdadeiro líder não guarda ressentimento contra aqueles que o questionaram. Em vez disso, ele utiliza essa dúvida para cultivar respeito. Você surgirá como o padrão, o arquétipo, não por precisar se justificar, mas porque nunca achou necessário. Seu silêncio os obrigou a formar suas próprias conclusões. E quando as pessoas moldam suas crenças sobre você, elas se apegam a elas mais firmemente do que se você tivesse se defendido. Deixe os outros perderem tempo justificando suas escolhas. Você estará focado em ampliar sua influência. Deixe-os criar suas contra-argumentações. Você fará história. Este é o auge do sucesso maquiavélico. Não em vencer o debate, mas em torná-lo irrelevante. Não em mudar opiniões, mas em torná-las inconsequentes. A pessoa que é acusada e continua a construir, a liderar, a dominar, não apaga as acusações. Ela as esconde sob uma avalanche de presença inegável. O que permanece é sua ascensão e a sutil pista de que talvez nada possa detê-lo. E se há uma última lição, é esta: não se preocupe em ser percebido como certo, preocupe-se em ser visto como inevitável. A pessoa que está certa deve sempre defender sua posição. A pessoa que é inevitável nunca precisa. Sua existência, sua ascensão, sua postura sob pressão, tudo isso forma o argumento. Essas qualidades silenciam a discordância de forma mais eficaz do que a razão poderia. Isso é o que você deve aspirar, não ser o virtuoso ou o justificado, mas o soberano que floresce na quietude, na obscuridade e no controle. A individualidade que tentaram desmantelar, mas falharam em sequer abalar. Portanto, quando eles o acusarem novamente, permaneça em silêncio. Evite explicações. Não ceda, apenas levante-se, deixe sua reputação crescer mais pesada, que seu silêncio ressoe por mais tempo. Deixe o mundo se adaptar à sua existência ou falhar em suas tentativas de negá-la. Nunca se defenda, nunca justifique. Porque, se feito corretamente, o mundo estará tão preocupado em antecipar seu próximo movimento que mal se lembrará do último rumor. Se você chegou até aqui, é provável que uma parte de você se recuse a se curvar mais. Uma parte de você já reconheceu que buscar compreensão vem ao custo de sua força. Que seu silêncio, sua compostura, sua resiliência são mais valiosos do que o conforto de ser querido. Você testemunhou as consequências de se defender. Isso te diminui,
E agora você está preparado para cessar essa diminuição. Diga-nos nos comentários, você está pronto para ser duvidado, atacado, acusado e ainda assim se erguer sem dizer uma palavra? Está preparado para se tornar invulnerável, mesmo que isso signifique trilhar um caminho solitário? Se esta mensagem ressoou em você, se ela atravessou suas desculpas, comente abaixo. Eu não explico, eu me movo. Vamos ver quantos de vocês estão genuinamente prontos para se elevar àquela versão de si mesmos, aquela que não podem desestabilizar, não podem interpretar, não podem quebrar. E lembre-se, não perca o próximo vídeo. Você vai precisar disso mais do que imagina. Até lá!